Existem técnicas que você possa dar exemplo de como... Na verdade, essa ginástica da memória é o seguinte. Nós temos na nossa memória como se fosse um banco de memórias. O que é banco de memórias? É um local onde nós possuímos informações que estão lá e nós não temos condição de mudar, de alterar. Um exemplo, o seu nome é Guilherme. Se eu virar e chamar você de Andréia, por exemplo, você não vai aceitar isso em hipótese alguma, porque você foi, desde que você nasceu, condicionar a você que seu nome é Guilherme. Isso está lá no seu banco de memórias. A sua data de nascimento, as coisas que você gosta, que você não gosta, tudo está no seu banco de memórias. Eu estava até há pouco nos bastidores conversando com o Guilherme, disse que morou em Brasília, gostou muito de Brasília, da nossa capital. Eu não posso dizer para você, falar que você não morou em Brasília. Isso está no seu banco de memórias. E o que faz a memória tornar-se cada vez mais eficiente é a quantidade de informações que você tem nesse banco, que estão conectadas. Então, quando você fala em Brasília, por exemplo, você lembra do Fernando Henrique Cardoso, você lembra do Congresso Nacional, são informações que estão interligadas. Nada fica isolado na nossa cabeça. Tudo está interligado. Então, o que nós fazemos no curso é estimular a pessoa a fortalecer essas conexões, para que ela consiga lembrar. Por exemplo, se eu estou aqui na Globo, eu já começo a pensar na Globo, na imagem da Globo. Isso me lembra. Quando alguém me passa o endereço, eu procuro conectar-me naquele endereço para que eu não consiga esquecer. Onde você mora? Eu moro no bairro tal. Mas onde fica esse bairro? Ela está procurando uma conexão. Fica na Zona Sul. Mas que lugar da Zona Sul? Fica em frente à padaria do Zé tal. Eu sei onde é. Ela não precisa anotar endereço. Ela vai lá e chega sem endereço algum. A pessoa fala assim, não, eu quero que você me encontre na Praça 7. Mas que lugar da Praça 7? Eu quero em frente àquele café. Não, eu prefiro em frente àquele banco. Ali é uma conexão que você faz que você não esquece. Então, para que você consiga melhorar cada vez, você aumentar a quantidade de conexões e procurar sempre buscar conexões. Porque assim você certamente vai ter facilidade para encontrar de uma forma muito mais tranquila. E outra dica que eu acho que é muito importante, nós sabemos que a tecnologia ela está fazendo com que nós, seres humanos, começamos a perder o poder de memória. A mídia, inclusive, ela induz muita gente a anotar. Anote tudo, notebook, palm top, a gente tem que fazer uma série de coisas. Isso faz com que a gente consiga perder poder de memória. Voltando o tempo, nós verificamos que pessoas que viveram no nosso planeta aqui há 50 anos possuíam memória melhor que a nossa. É aquela história, quem não foi ensinado a fazer contas, a pensar, a usar a tabuada, trocou isso pela calculadora, dificilmente vai ter destreza para fazer com certeza. Então, a tecnologia avança, a gente perde poder de memória. Eu tive um aluno em Juiz de Fora, na Zona da Mata, também, ele também atende em Muriaé, um médico. Eu fiquei muito surpreso com o depoimento que esse meu participante do curso deu, que eu achei interessante. Eu acabei de falar sobre isso na nossa aula, e ele me procurou em particular e falou comigo assim, Mauro, caiu uma ficha. Eu falei, mas que ficha? Ele me disse que participando de um congresso médico lá nos Estados Unidos, há 2 anos ele comprou um aparelhozinho, não sei se você conhece, que é Voice File. É como se fosse uma caneta um pouco achatada. É um equipamento de última geração, que está tornando moda para algumas pessoas, que é um gravador digital que tem uma duração incrível. É um mini computador. A pessoa pega lá o Voice File e fala assim, Guilherme, não se esqueça que amanhã você tem que pagar a conta de luz. Aí você aperta um botão, está gravado. Aí você aperta, Guilherme, isso você falando com você mesmo, não se esqueça que amanhã às 10 horas você tem uma reunião assim, assim, assado. Não se esqueça de buscar o seu filho no colégio. Aí a pessoa... Se essa coisa sumir, aí tá perdido. Exatamente, foi o que aconteceu com ele, ele ficou desesperado, disse que depois de 2 anos de uso, acabou a bateria, ele não sabia, ficou em casa, falou, não vou nem sair, porque eu não sei o que eu tenho que fazer. E infelizmente isso está acontecendo conosco. E eu sempre digo o seguinte, não anote, confie na memória. Não sei se você já viu, eu recebi isso no passado, até joguei no lixo, uns blocos que as gráficas tinham o hábito de presentear as pessoas, que assim, não confie na memória, anote. Não sei se você conhece essa frase, não. Mas eu sei que é horrorosa. Você tem que confiar na sua memória e não anotar. Na época da Grécia Antiga, nós temos diversos relatos aí na história, que os gregos foram os primeiros a inventarem técnicas de memória, porque não havia facilidade para anotar, ou você guardava ou você não tinha informação. Então, eu acho que é importante a gente procurar fazer sempre isso, procurar guardar. Se alguém te passa um telefone, memorize um telefone. Nós ensinamos em sala de aula, não temos tempo para isso agora, mas criar conexões para números também. Você pode criar imagens para números e conseguir lembrar, fica mais fácil. E a verdade é que alguns alimentos, consumir alguns alimentos, enquanto se estuda, por exemplo, que isso pode atrapalhar a pessoa a memorizar aquilo, mas eu vou lhe pedir para responder logo depois do intervalo. A gente volta já. O Globo Comunidade de hoje está falando sobre memória. Conosco no estúdio, o jornalista Mauro Alessi
especialista em leitura dinâmica e instrutor de memória. Agora há pouco eu lhe perguntei, afinal, existem alimentos que, se consumidos enquanto se estuda, por exemplo, atrapalha para que a pessoa memorize aquele objeto do estudo? É verdade? Coisas doces, por exemplo? O que nós observamos é o seguinte, na verdade não existem estudos que são tão próximos da realidade. Existem algumas experiências que mostram que melhora um pouco ou não. E nós sabemos que hoje, na competitividade que nós estamos enfrentando hoje em dia, principalmente quem é vestibulando e concursando, as pequenas diferenças é que trazem as grandes diferenças. E o que a literatura recomenda é que a pessoa procure evitar, enquanto estuda, ingerir açúcar, glicose. É muito comum a pessoa tomar refrigerante o tempo todo que estuda, e também a literatura recomenda que você procure evitar farinha de trigo ou derivados. Pessoa que come pão, que come massa, enquanto está estudando, também não é recomendado. E o mais importante que a gente observa com relação à alimentação, e que a literatura também recomenda, é que a pessoa procure evitar estudar, ou ler, ou ter atividade intelectual após as grandes refeições, almoço e jantar. Porque nós sabemos que o nosso cérebro corresponde aí a 7, 8% do nosso corpo. Só que é o órgão que mais consome sangue. Cerca de 20% do sangue que circula no nosso corpo vai para o cérebro. Se você está fazendo a digestão, precisa de sangue também na parede digestiva. E a memória está no cérebro. Nós precisamos de função cerebral normal. Com relação a procurar evitar realmente isso, igual eu falei, farinha de trigo principalmente. Até na literatura eles até mostram a reação de um pão. Pegue um pão e jogue dentro d'água. Aí ele começa a inchar, vai inchando. É o que acontece na hora que você enche a barriga de pão. Ela começa a inchar, você acaba tendo desgaste na digestão, que é um pouco pesado. E existem alimentos que ajudam, que fazem o contrário, que ajudam, ou remédios para a memória? Com relação a remédios, existem vários remédios, inclusive antioxidantes, e uma planta que está em moda, que é a ginkgo biloba. A ginkgo biloba, o pessoal está tomando muito a ginkgo biloba. E tem efeito de fato? Esses medicamentos, na verdade, segundo os médicos que nós consultamos, eles trazem, na grande maioria das vezes, efeito placebo, efeito psicológico. Ou seja, eles melhoram a circulação sanguínea. Melhorando a circulação sanguínea, o que acontece? Você tem as melhores funções cerebrais. Mas isso não quer dizer que vai fazer com que você consiga lembrar mais coisas ou menos coisas. Faz com que você tenha atividade cerebral mais intensa. Então você consegue, por exemplo, na hora que você vai estudar, se você está com a circulação normal, você realmente vai ter um efeito melhor. Porque seu cérebro está funcionando mais rápido. Mas para a pessoa que possui memória normal, o remédio não traz efeito algum. E os medicamentos que a ciência acredita que vão surgir no futuro, porque existem pesquisas diversas, e uma novidade na ciência médica é que foi descoberto de uns anos para cá que há um neurotransmissor que chama-se acetilcolina. E esse acetilcolina que é responsável pela memória. Quando são feitas as sinapses, que são as ligações neuronais, para que a pessoa consiga lembrar das informações. E sabemos que o estímulo da acetilcolina traz a melhora da memória humana. E os medicamentos que já existem estimulam um pouco, não como deveriam, e outros vão surgir. Mas esses medicamentos que devem surgir no mercado, segundo quem nós consultamos, eles trarão efeitos para pessoas com doenças. Então, para você que possui memória normal, não tem problema, não tem doença, o remédio o que é? É treinar, exercitar. E assim certamente fica mais fácil. Drogas, álcool, com certeza afetam, né? Com certeza. Tudo que afeta funções cerebrais afeta a memória. Se você, por exemplo, você ingere muito álcool, no dia seguinte você tem o quê? Uma ressaca. Ressaca traz dor de cabeça, desconforto corporal, cansaço. Certamente as funções cerebrais estão alteradas. E você, numa prova, depois de uma noite alcoolizada, você certamente vai ter dificuldade para lembrar das informações, como também vai ter dificuldade para poder memorizar, para poder programar. É uma coisa válida tanto para memorização quanto para consulta, para evocação. E por que aparecem brancos em situação? A pessoa não se lembra do que fez enquanto bebeu? Isso. Ou enquanto estava bebendo, aí durante o efeito do álcool. No caso do álcool, acho que o mais apropriado, um médico pode passar isso com mais detalhes, porque foge um pouco o assunto memória, o álcool. Existe, o que eu sei, que eu já tenho conhecimento, é a amnésia alcoólica, que é um dos efeitos colaterais do álcool ingerido, a pessoa esquece. É uma disfunção cerebral, informação que eu tenho. Mas no branco, fora o álcool, tirando bebida, tirando drogas, o que é comum, o que é muito frequente, a pessoa muitas vezes, ela sai da sala dela, vai para a cozinha, aí chega na cozinha, o que eu vim fazer aqui mesmo? A pessoa esquece, eu vim beber água, eu vim buscar outra coisa. A pessoa sai na porta de casa, para onde que eu vou mesmo? A pessoa esquece. Eu até brinco nas minhas aulas, a pessoa, ela de repente esconde um objeto, tão bem escondido o objeto, para ninguém encontrar, que depois nem ela mesma consegue encontrar o objeto. A pessoa, quando é católica e tem fé, ela costuma gritar, né? São Longuinho, faça eu encontrar que eu dou 3 pulinhos. É um dito popular, é muito comum. E isso é bloqueio de memória, o que nós chamamos tecnicamente. E nós sabemos que esses bloqueios, nós é que criamos. E se nós é que criamos,
Só nós é que podemos, aí, de fato, acabar com eles. Um exemplo que eu posso colocar com os telespectadores agora também, só para você perceber que você que cria todos os seus bloqueios, que você pode realmente mudar, desde que você conheça a sua memória, é o seguinte: vou fazer com o Guilherme, para representar os telespectadores aqui, eu gostaria que você respondesse pensando rápido. Então responda, por gentileza, pensando rápido. Qual que é o contrário de gordo? Magro. Pequeno. Grande. Branco. Negro. Verde. Verde, acho que não existe um contrário para verde. Mas... É maduro, né? Mas sim, eu pensei na cor, você pensa assim, no estado de uma fruta, por exemplo. Então é só para mostrar para as pessoas o que é bloqueio. Isso é um bloqueio. Eu fiz com você agora a experiência que eu uso em sala de aula, que é bloqueio de memória por indução. Sim, você falou de branco, da cor. Eu fui levando o seu pensamento para pensar na cor. Aí quando eu falei verde, se você não existe, já veio, eu falei, não existe. Eu falei, existe, é maduro, né? Claro. Agora, se você perguntar para a pessoa sem fazer essa indução, você falar assim, o contrário de verde, ela fala maduro. É uma coisa que vem naturalmente. É só para você perceber como é que é a memória. A pessoa, muitas vezes, o estudante, ele se prepara para uma prova. Antes da prova, ele é sabatinado, ele faz provas simuladas, uma beleza, um espetáculo. Quando chega na hora H, ele esquece. Por que isso acontece? É porque ele foi programado para esquecer, sem perceber. Isso costuma acontecer conosco. Por que a pessoa perde um objeto? Por que ela perde um objeto? Porque ela programou-se para que ela perdesse os objetos. E nós sabemos que a gente pode mudar isso, conhecendo a memória, certamente fica mais fácil. Bom, para a gente encerrar o programa, eu queria que você desse, em linhas gerais, o que você considera essencial para a pessoa ter uma boa memória. Primeira coisa que a pessoa, para que ela consiga ter uma boa memória, que ela passe a observar mais as coisas, passe a alimentar a memória e que ela procure aí, quando for estudar, evitar coisas extremas que podem, por exemplo, tirar a atenção da pessoa. Celular ligado sobre a mesa, muito próximo ali, televisão ligada, que incomode. Se você não estiver vendo televisão, ela tem que estar desligada. Se não tem jeito, procure baixar um pouco o volume. Evitar ao máximo esse tipo de interferência. E com relação ao estímulo da memória, é procurar ler todos os dias. Ler é viver, como diz a campanha do Ministério da Saúde. Leia mais, leia sempre, porque a leitura é um dos melhores estímulos que nós temos para a memória. A leitura, o estudo, e também você procurar ter novas aprendizagens. Quando eu falo novas aprendizagens, não quer dizer que a pessoa tem que voltar para a escola, mas isso não. É você estar aprendendo coisas novas. Você, de repente, participar de um curso para desenvolver uma nova habilidade. Eu quero entender sobre vinhos. Faça um curso de vinhos. Não, o meu interesse é conhecer mais sobre carros. Faça um curso de carros, procure experimentar. Isso faz com que você mantenha sempre a memória viva. E tenha certeza, você pode melhorar a sua memória desde que você queira melhorar. Bom, nós conversamos com Mauro Alessi, jornalista, especialista em leitura dinâmica e instrutor de memória. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia. A vocês em casa, muito obrigado e até domingo que vem.